a gente está acostumado com a política do mais do mesmo. Pouquíssimos ou nenhum candidato oferece, a meu ver, uma análise, uma proposta que seja mensurável, que o eleitorado veja, rapaz, isso faz sentido e pode dar certo. Então, caso a senhora eleita, como é que a senhora vê? E aí eu reitero já a pergunta anterior também. Caso a senhora eleita, qual é o projeto que a senhora tem para a gente tirar a educação do Rio Grande do Norte da fossa que ela é, né? Porque é um dos piores estados, quase sempre nas cabeças da pior educação do Brasil. O Rio Grande do Norte está ali figurando, né? E, mais uma vez, para isso, vai precisar de muito diálogo com o governo federal. E o governo, se o governo Esqueci disso. uma vez eleito, a gente precisa desse tato, né? Porque a política no Brasil, ela é uma política, eu não sei, o Brasil inovou nisso, eu não sei se essa inovação é boa ou ruim, mas Quer o lencinho? Mohamed? Quer que eu pegue o lencinho para ela? é E um... aumente mais o ar-condicionado, que eu acho que tá sentindo frio. Exatamente. O que seria, então, esse diálogo dessa política de coalizão que a gente tem aqui no Brasil, que ela não serve apenas do executivo com o seu legislativo, mas eu acho que é também do executivo com os outros majoritários dentro das esferas da federação. Então, como é que a gente trabalha saúde, né? Aí agora eu trouxe a educação, a situação da educação no Rio Grande do Norte em todas as esferas, inclusive a privada. Sim. Né? E não é coincidência o duplo sentido da palavra. Né? Existem muitas coisas ruins na educação privada, né? Mas a educação pública, exceto pelos os IFs, a educação pública, né? E aí no nosso estado, no que diz respeito ao governo do estado, o ensino médio, né? O que não impede de parcerias entre as esferas da federação para tanto a educação básica quanto a educação média, né? E é claro, o ensino superior, a gente tem a UERN, que é de responsabilidade do estado. Né? Como é que a gente melhora a educação, né, do Rio Grande do Norte e como a senhora pretende dialogar, né, uma vez que a senhora tem uma linha ideológica bem definida, né, a linha ideológica de esquerda, ela é muito bem definida no que diz respeito à sua pauta, tanto para a gestão da educação, quanto para o modelo cultural, social, né, que deve ser implementado dentro do espaço da educação no estado do Rio Grande do Norte. Então, como é que a senhora, em resumo, como é que a gente melhora a educação do Rio Grande do Norte? Só tem um projeto claro para isso? Temos, sim. Inclusive, a minha vice é uma professora, a professora Socorro Ribeiro, né? Ela é professora da rede municipal de Natal e de Extremóis, né? Ela é também dirigente do Sindicato da Educação de Extremóis e da Regional de Ceará-Mirim. E a gente tem no nosso plano propostas para a educação. Antes de eu responder isso, você é professor da rede estadual? Não, eu sou professor da rede privada. Da rede privada. Tá, porque os professores tiveram que fazer greve para poder a professora Fátima cumprir o piso, certo? Ironia, ironia. É. Isso é uma ironia. Tiveram que fazer greve, passaram por cima da direção do sindicato, né? Professora, porque a direção paga o salário dos professores. Né? E inclusive o piso esse que foi parcelado só termina de pagar em dezembro, tá? Muito claramente está se dizendo isso. Uma professora, a origem dela, que é governadora, mas teve que fazer greve. Então, a educação é todo esse desmonte igual à saúde, ou melhor, tudo o que é igual, que é equipamentos públicos, porque existe, ou seja, por parte dos governos, toda uma teoria, entendeu, que é de dar dinheiro para o setor privado, é enriquecer o setor privado. Então, a exemplo do que acontece na saúde, acontece também na educação? Existe. O setor privado recebe dinheiro público. Vamos uma outra coisa aqui. De acordo com os dados, o levantamento, não sei, não me lembro aqui, que cerca de 4.500 crianças, alunos na idade do ensino médio, ficaram fora da sala de aula. No período da pandemia? Não, agora.
por falta de vagas. Não tinha vagas nas escolas. Depois aqui eu posso olhar os dados que está aqui no nosso programa, Sim. certo? Que tem acesso olhando, fazendo uma busca no site, ou no TRE. Coloca isso. Ou seja, a gente passou 2 anos de pandemia que as crianças não iam para as escolas. As crianças retornaram às escolas agora e não é verdade o que a governadora disse, que 300 escolas foram reformadas. Ela mentiu. Porque são cerca de 580 escolas estaduais. E uma boa... Inclusive, a professora Socorro e Nando, que é professor da educação, Nando Poeta, que eu acho que uma boa parte das pessoas o conhecem assim, quase... O teto de uma escola quase cai na cabeça deles, entendeu? Então, assim, são com tetos caindo, não tem a parte de saneamento, Não, é o as torneiras. Então, assim, essa é a realidade das escolas. Escolas foram fechadas por falta de estrutura por parte do governo do Estado. Houve também por parte das prefeituras do município, então, referindo ao Estado. Mas nenhuma escola particular, ela foi fechada. Pelo contrário, se abre mais escolas particulares. Várias escolas particulares. Pouquíssimas. Várias, professor. Isso aí. Sim, mas se a gente for ter uma contrapartida, digamos assim, das escolas estaduais que foram fechadas... Fato, né? A escola pública tem sua gravidade e não se anula o fato. Mas... É tanto que 4.500 crianças, ou melhor, que não foram para a escola privada, porque a gente vive uma realidade de pobreza, como a gente falou, quase 1,5 milhão de pessoas na extrema Inclusive, a maioria pobreza. das escolas privadas que fecharam eram escolas de pequeno porte. De pequeno porte, sim, isso claro, aí, sem claro, dúvida claro. também. Que eram aquelas pequenas, né? Que eram ou seja, os filhos da classe trabalhadora que tinham um esforço a mais, que botavam, até mesmo as escolas de bairro, né? Sim. As escolas de bairro. Eu estou dizendo mais grandes. Sim. Então, a nossa política é também o investimento. Aí a gente tem o seguinte, a gente defende que 25% da receita corrente líquida do Estado, ela seja exatamente para investir na educação pública. Então agora a gente já tem 50% comprometido já. Mas isso... 25% para educação, 25% para saúde. Certo. Então já tem 50% do orçamento comprometido. Mas não é apenas esse orçamento que o Estado vai ter, certo? A gente falou aqui que além desse orçamento ordinário que já tem, nós vamos o quê? Nós vamos cobrar e executar a dívida das grandes empresas. Nós vamos sobretaxar as grandes fortunas com o imposto progressivo, certo? Então, não é uma coisa que é esse orçamento hoje, ponto, e isolado, certo? Ou seja, também com isso a gente vai ter condições de investir na estrutura física, né, das escolas, como também, ou seja, na questão salarial e valorização dos trabalhadores em educação. E também a terceirização e a privatização que existe hoje dentro das escolas públicas. Boa parte do número de trabalhadores, né, não apenas, digamos assim, das pessoas que não... Além dos professores, uma boa parte são terceirizados. Né? Inclusive, a gente está vendo isso agora. Nós estamos recebendo várias denúncias que o prefeito de Natal está fazendo assédio moral para que os contratados, os contratos temporários, façam a campanha do filho dele, porque se não fizer, perde o contrato, né? Então, assim, é dinheiro que sai, porque não é para o trabalhador. Nós não somos contra os trabalhadores terceirizados. Muito pelo contrário, eles recebem uma miséria. Boa parte do que sai do serviço público são para as empresas, para os donos das empresas. Então, essa é a nossa pauta e, é claro, juntamente com Vera, presidente, né, porque nós não vamos estar fazendo isso
isoladamente, a gente defende que 10% é do PIB seja para educação é pública.